Guru Pema Niji Om Jin Yujin Jansan Pema Gita Dimpula Yatsen Chagi Yudin Pema June Jitsuna Ordo Kado Monte Che Che Suna Che Jin Ma Che Je Su Sao Guru Pe Ma Ti Je Om Jen Ye Ji Jan San Pe Ma Ge Sa Dung Po La Nyan Sen Che Gi Nyu Dru Je Pe Ma Jun Me Je Su Dra Ordo Kado Monte Kor Che Che Je So Da Dra Che Jin Je Ma Che Je Su Sao Guru Pe Ma Ti Je Om Jen Ye Ji Bu Jan Sai Pe Ma Ge Sa Dung Po La Ya Ten Che Ni Yo Dru Ye Pe Ma Jun Me Je Tsu Da Ko Do Kan Lo Man Pe Ko Che Che Je Su Da Che Jin Je Ma Che Je Su Sao Guru Pe Ma Ti Je Om Jen Ye Jan Chan Pe Ma Ge Sa Dung Po La Ya Ten Che Gi Nyo Du Ye Pe Ma Jun Me Je Su Da Ordo Kado Monte Kor Che Che Je Su Da Che Jin Je Ma Che Je Su Sao Guru Pe Ma Ti Je Je Jo Da So Chi Cho Na Ma Jan Chu Ba Lu Da Yi Cha Su Chi Da Yi Jin So Ji Pe So Nan Chi Du Ma Tin Chi San Ji Pa Shu San Ji Cho Dan So Chi Cho Ba Jan Chu Ba Lu Da Yi Cha Su Chi Da Yi Jin So Ji Pe So Nan Chi Du Ma Tin Chi San Ji Pa Shu San Ji Cho Dan So Chi Cho Nan Ma Jan Chu Ba Lu Da Yi Cha Su Chi Da Yi Jin So Ji Pe So Nan Chi Du Ma Tin Chi San Ji Pa Shu San Ji Cho Dan So Chi Cho Nan Ma Jan Chu Ba Lu Da Yi Cha Su Chi Da Yi Jin So Ji Pe So Nan Chi Du Ma Tin Chi San Ji Pa Shu. Então faz muito tempo, né, que a gente não se encontra para conversar sobre esse tema que a gente vinha falando, né, que é
uma sugestão de roteiro de prática que a gente pode fazer em meio às muitas coisas que a gente vem fazendo, na verdade, né? Então a gente tem, talvez, tido acesso a muita coisa, né? Isso tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês depois, né? Para a gente conversar um pouco. Que é como é que vocês acham que vocês estão se virando assim, no meio de tanta atividade sendo oferecida pela internet, né? Outro dia eu vi um meme que era a pessoa abrindo a geladeira, rezando para não sair uma live de dentro da geladeira. E tanta coisa que, onde a pessoa olha, ela vê, né? Alguma coisa acontecendo, né? Então eu queria saber como é que vocês estão se virando no meio disso. E como vocês veem, assim, também, que a prática de vocês está andando, né? Seja com os encontros que a gente tem feito, né? Seja também com a própria atividade que o Lama tem oferecido, né? Dos retiros no mundo da medicina, né? Então, isso é uma pergunta para a gente conversar mais pra frente, né? Mais pra frente, eu digo porque eu pensei em a gente continuar mais ou menos do ponto que a gente parou da outra vez, né? Então, a ideia de hoje à tarde é a gente tomar essas linhas temáticas que o Lama tem oferecido, né? Então, a gente começou pela linha temática que se chama o Caminho da Meditação, que é o retiro de 8 de dezembro, né? 2019, que aconteceu no Caminho do Meio. E eu não acho que a gente terminou ela, porque o Lama vai entrar no texto Iluminação da Sabedoria Primordial, que é super complexo. E esse texto Iluminação da Sabedoria Primordial, ele dialoga um pouco, né, com a própria noção da contemplação de avidya que a gente tem feito, a própria noção da contemplação do texto de Tulku Urgyen Rinpoche, né, que é sobre Shamatha Vipassana. Agora, é como se esses materiais, né, essa contemplação do cubo, né, de avidya, iluminação da sabedoria primordial, o texto Shamatha Vipassana do Tulku Urgyen, eles dessem respeito à etapa de contemplação muito profunda da natureza da mente, da natureza da realidade. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa de uma mente estável, né? Senão a gente não consegue ver o que eles estão sugerindo que a gente veja, né? Então, o próprio Buda, ele utilizava roteiros muito diretos, né? Como esse que a gente começou a olhar, que o próprio Lama contempla, né? Que é o Satipatthana Sutra. Então, nesse roteiro, que é como se fosse um roteiro para a prática de meditação em silêncio, né, que a gente pode utilizar na nossa própria prática, vocês vão ver que tem uma coisa interessante, que é o que eu queria enfatizar hoje, né? A gente lê um pouco do texto como uma sugestão de prática para a gente ficar com ela e depois a gente conversar também, que é como que, por exemplo, esse texto do Satipatthana Sutra, ou a própria prática da meditação com foco na respiração, que eu acho que todo mundo, se não faz, pelo menos já fez, ou volta e meia retorna para ela, né? Como que a gente pode aprofundar essa prática? Como que essa prática pode ser extremamente útil agora, né? Que a gente está vivendo. Então, por exemplo, a gente toma o foco na respiração. Eu acho que cada um de vocês já fez isso, né? Como um objeto de foco, né? Como se fosse uma âncora que a gente tenta se segurar para não ser arrastado de um lado para o outro, né? Como se fosse uma boia que a gente utiliza para não se afogar no meio das oscilações da mente, né? Então, ao mesmo tempo que a respiração ela é um objeto de foco, o Satipatthana Sutra ele vai também mostrar como que a respiração ela também ao mesmo tempo é uma espécie de cubo que a gente contempla, né? Então, da mesma forma que quando a gente olha para o cubo, a gente vê os traços com os olhos físicos, a gente descobre que a mente é que vê o cubo.
Então, é como se o sentido físico do corpo, ele dissesse respeito ao elemento ar no sentido grosseiro, né? O oxigênio, vamos dizer assim. Mas a gente vai perceber que a respiração é muito mais profunda que isso. Então, a gente toma a respiração tanto como um objeto de foco, de estabilidade, como um objeto de contemplação da mente. Então, a gente tenta fazer as duas coisas. É mais fácil a gente começar pelo primeiro, né, que é um objeto de foco. Mas tão pronto a gente sente que tem algum foco, a gente pode utilizar esse foco para investigar melhor o que está acontecendo com a gente, né? Então é como se a gente não se resumisse a apenas tentar ficar quieto, como o Tokurdin provoca no texto dele, né? Então a gente usa um processo indireto em que no início a mente começa contemplando alguma coisa aparentemente externa, que é a respiração. Mas é como se a gente, ao olhar para a respiração, a gente visse a gente mesmo ali, a mente visse ela mesma na respiração. Então a gente tenta fazer a mesma coisa que a gente faz com um cubo, por exemplo. Então a gente tem os traços e a gente descobre que quem vê o cubo é a mente. Então a mente está olhando para a própria mente naquele momento. A gente tenta fazer a mesma coisa com a respiração. Então a gente começa se dando conta da respiração, começa se dando conta do corpo, mas descobre que, na verdade, é a mente que está se dando conta dela mesma. Então, o corpo, a respiração, são um espelho de alguma coisa mais profunda, que é o que a gente vai tentar investigar ao mesmo tempo. Então, não é um fenômeno biológico que a gente está olhando necessariamente, né? Mas é como que a gente consegue ver a mente na respiração, por exemplo. Então, é como que a gente consegue tornar essa prática mais profunda, porque, enfim, é super necessário isso, né? Então, a gente começa olhando para a respiração até o ponto que a gente descobre que a gente está olhando para a mente. Então, como que a gente faz isso, né? Então, para que isso não fique alguma coisa assim muito abstrata, né? Não fique assim uma viagem, a gente começa pegando alguma coisa aparentemente palpável, que é o ritmo da respiração. Agora, por que esse tema é importante agora, entre outras coisas, né? Por exemplo, vocês vão perceber que a respiração, ela é o centro da nossa vida no samsara. Então, se vocês querem deixar alguém apavorado, vocês deixam a pessoa sem ar. Então, o centro da sensação de estar vivo passa a estar totalmente ligado a gente estar conseguindo respirar. É interessante a gente observar, por exemplo, momentos em que a gente enche o peito e sente que está vivo, assim, tem um alívio disso, né? Então, ela é o centro da vida do samsara, né? É o centro da gente tentar se manter vivo, né? E a gente se manter respirando. Mas é muito paradoxal, né, a gente reconhecer que, por exemplo, né, o coronavírus ele vai atacar os pulmões, né? Ele vai produzir uma dificuldade respiratória. Então, por um lado, é como se a gente pudesse se dar conta que esse processo todo, né, ele está, na verdade, deixando sem fôlego, né, o samsara que a gente vinha vivendo. Então, por exemplo, a gente pode reconhecer que as oscilações da nossa respiração agora, que vem por dentro de um processo emocional, da gente se sentir ansioso, da gente se sentir inseguro, da gente se sentir qualquer coisa, está totalmente ligado ao fato da gente não conseguir mais manter a respiração associada a um tipo de samsara que não parece mais possível daquele jeito. Então, a gente vê que a gente está com dificuldade de respirar aquele samsara que a gente vivia. Então, isso vai produzir uma aflição, né? E a gente vê essa aflição. Então, por exemplo, uma pergunta que vai surgir de saída é: será que a gente quer seguir respirando esse ar que a gente respirava? Ou seja, aquele samsara que a gente respirava, né? Então, isso vem por dentro de uma contemplação como o Satipatthana Sutra, por exemplo, né? A gente pode dar conta disso. Então,
Isso é um ponto, né? Um outro ponto para a gente se dar conta é que como que a respiração, ela é um espelho da nossa manifestação de apego. É muito importante a gente contemplar isso. Então, o apego ao controle, né? O apego à sensação de estar vivo, ela se manifesta por dentro da respiração. Então, por exemplo, quando a gente não tem consciência da respiração, a gente simplesmente fica à mercê da oscilação da respiração. E a oscilação da respiração está ligada à oscilação das estruturas kármicas, né? Então a gente simplesmente sai a galope, assim, atrás da respiração, tentando controlar, ou ter um tipo de estabilidade diante dela. Mas isso é muito parecido como a própria, isso é como se fosse um espelho da própria sensação de viver, né? Da própria sensação da vida. Porque é como se a gente pudesse ter a sensação que a vida é alguma coisa que anda por si só e a gente sai de arrasto atrás da vida, tentando acompanhar o que vai acontecendo. Mas é como se a gente nunca tivesse uma real sensação de liberdade, né? Quer dizer, bom, agora isso, agora aquilo. Parece que não tem. Então é como se a gente ficasse sempre sendo arrastado por esse processo. Então, por exemplo, se a gente, quando senta, reconhece que a gente tenta controlar a respiração, a gente tenta deixar ela mais curta, mais longa, mais rápida, mais devagar, isso é como se fosse a gente utilizando algum instrumento assim, externo de controlar a situação. Aquilo pode produzir um efeito a curto prazo, mas a gente não sai da bolha se a gente só fizer isso. Ou seja, se a gente só relaxar, a gente não sai da bolha. Por quê? Porque se a gente não sair da bolha, né, a gente não ganhar essa liberdade, a gente se dá conta de que a gente vai inspirar apegado, depois vai exalar apegado. Então, é como se a mente de apego ela seguisse presente. Mesmo que a pessoa relaxasse, ela não solta necessariamente a mente de apego que está por dentro do processo de respiração dela. Então, é como se no fundo seguisse tudo igual, né? Aí depois a pessoa se dá conta que entra coronavírus, sai coronavírus, segue tudo igual. Porque a energia vital do próprio processo de samsara, que a gente pode localizar na respiração, aquilo segue intocável. Então, dentro de cada ciclo respiratório nosso, tem um samsara escondido. Tem um samsara de apego, tem um samsara de fixação, tem um samsara de expectativa, que é nem que seja de que aquela respiração vai se completar. E isso está numa dimensão inconsciente para nós, mas aquilo está lá. Então tem um samsara embutido em cada ciclo respiratório nosso que a gente não percebe. Se a gente não reconhecer isso, a gente não tem chance nenhuma. Porque as estruturas kármicas que regem a nossa manifestação no samsara, elas seguem operando sem que a gente consiga reconhecer elas, né? Então, uma pergunta que eu acho que é crucial a gente fazer agora, e se vocês começarem a ouvir, né, que é uma sugestão, vocês ouvirem também os áudios, né, que estão ali nas linhas temáticas que vamos oferecer o Retiro no Bacupari, em janeiro desse ano, né, onde ele vai trabalhar o Anapanasati Sutra, Satipatthana Sutra com mais tempo, né, vocês vão ver que ele vai fazer essa pergunta num certo momento, né. Que é uma pergunta que a gente deveria se fazer todo dia, ainda mais agora, né. Essa pergunta ela é assim: por que eu sigo respirando? Não para parar de respirar, né? Mas por que eu respiro, né? Por que eu sigo respirando? Ou seja, o que eu quero seguir sustentando ou alimentando enquanto eu respiro, né? Ou seja, o ar vai entrar. O que eu quero seguir sustentando quando esse ar entrar? Aí esse ar eu vou mandar embora. E o que eu quero seguir sustentando para ele sair, por exemplo, né? Então, isso é como se conectasse com o próprio processo da motivação também, né?
Não é assim, porque eu sigo vivendo, né? Mas é porque eu sigo respirando. Por que eu estou gastando oxigênio do universo? Não? Eu deveria perguntar isso, não? O que eu estou fazendo respirando, né? Por que eventualmente surge uma aflição quando esse processo parece que não funciona, né? Então, isso é um ponto muito importante, né? Por exemplo, a gente está passando por um processo que a gente talvez nunca tenha passado, de intensidade de tudo, né? Então a gente vai oscilar. É normal. O próprio Dudu Limpa, ele diz, do mesmo modo que a natureza das coisas é oscilar entre o dia e a noite, né? Entre o claro e o escuro, é da natureza da mente oscilar, alternar entre alegria e tristeza. Ele já libera a gente disso, né? Ele já diz, olha, é assim. Não tem culpa, né? É assim. Agora, quando esses processos surgirem dentro de nós, né? Ou seja, a gente se deparar com falta de ar, né? Ou a gente perceber que a nossa respiração está curta, ou que ela está acelerada, ou que ela está trancada, que a gente sente que tem uma bola na garganta, uma coisa no peito, né? Tem alguma coisa acontecendo. Isso significa que tem alguma coisa que a gente não está conseguindo sustentar direito. O que será que é isso que agora eu não estou conseguindo sustentar, que essa respiração está revelando, né? Porque a gente também não deixe passar a oportunidade de contemplar isso, né? Porque o Buda, quando oferece a possibilidade de a gente olhar para a respiração, ele, na verdade, abre uma janela de possibilidades, né? Para a gente poder contemplar. Então, isso está ligado numa uma coisa que a gente pode ver como mais profunda também. Então, é super importante a gente perceber que, do mesmo modo que tem essa profundidade na respiração, a gente vai ver que tem essa profundidade da respiração associada às estruturas kármicas, né? A gente perceber como que a gente respira diferente dentro dos 6 reinos, né? Então, por exemplo, como que é a respiração por dentro do reino dos animais? Aqui? Tem um peso, né? Uma coisa assim super densa, né? Aquilo tem um peso em cima, né? A respiração do reino dos infernos, né? Como que é a respiração? A gente sentir essa alteração. A respiração do reino dos deuses, né? A pessoa estufa o peito. A respiração dos semideuses, que é uma respiração talvez um pouco mais acelerada, porque eles querem alguma coisa, então tem um nível de tensão associado, eles não querem perder. A respiração do reino dos humanos, né? Fazer a faxina, né? Humanos com... Então, cada bolha dessas, a gente percebe que tem uma respiração associada. Então, a nossa respiração, ela não existe por si só, né? O nosso corpo, ele não existe por si só. Ele existe totalmente inseparável de uma estrutura kármica que fica oculta para nós. Então, vocês procurem observar como que o corpo muda quando alguém espirra perto de vocês. Vocês sempre é bizarro, né? É como se a gente sai assim nos lugares, né? Aí vocês olham, a gente já não sabe se aquilo tem radiação de coronavírus, se não tem, a gente não sabe os corpos, né? Passa álcool gel. Então, é muito interessante a gente perceber que não é alguma coisa externa por si mesma, né? Mas tem uma estrutura kármica que talvez aquela pessoa, 1 mês atrás, a gente não viu do jeito que a gente está vendo agora. A gente com certeza, daqui a um tempo, talvez com certeza vai ver diferente, porque a estrutura kármica também vai mudar. Então é muito interessante a gente perceber que tem uma estrutura kármica que está condicionando aquilo que a gente está vivendo, né? Que a gente está se relacionando, não existe por si só. Né? Então isso é, por exemplo, a contemplação da estrutura kármica associada ao corpo, associada à respiração. Né? Então, para a gente ver o Buda falando sobre isso, a gente vai olhar um pouco o Satipatthana Sutra, né? Que está no link ali do Google Drive que eu compartilhei com vocês.
todo mundo tem o acesso, né, ao PDF, né? Em português o PDF. A gente olhou o início, né? Que são os 4 fundamentos da atenção plena. Isso foi um encontro passado, né? Então agora é o ponto 1, atenção plena na respiração. Tá escrito 4 ali, né? Então a gente vai continuar desse ponto, porque ele tem a ver com isso que a gente está conversando aqui, né? Então, ali no ponto 4, o Buda ele vai dizer assim, e como bhikkhus, né, praticantes, um bhikkhu permanece contemplando o corpo como um corpo. Ou seja, como que é ver o corpo como alguém que está olhando para o cubo, por exemplo, né? Então aqui, por exemplo, o Buda ele diz assim, aqui um bhikkhu, né, dirigindo-se à floresta ou à sombra de uma árvore ou a um local isolado, senta-se com as pernas cruzadas, mantém o corpo ereto e, estabelecendo a plena atenção à sua frente, ele inspira com a atenção plena justa. E ele expira com a atenção plena justa. Só isso. Essa foi bonita, né? Muito direto. Sem complicar, né? Aí o Buda vai fazer ele vai fazer umas derivações desse processo. Muito interessante. Ele diz assim, inspirando longo, ele compreende. Eu inspiro longo. Ou expirando longo, ele compreende. Eu expiro longo. Inspirando curto, ele compreende. Eu inspiro curto. Ou expirando curto, ele compreende. Eu expiro curto. Isso aqui parece papo, não, mas não é. Por exemplo, o Alan Wallace, ele conduz uns retiros de chama, está voltado ao equilíbrio emocional, voltado inclusive a esses textos aqui, né, que ele também contempla os 4 fatores da atenção plena. Né? E o Alan Wallace ele diz assim que para a grande maioria das pessoas, né, esses retiros que ele conduz duram 8 semanas. Ele diz, as pessoas fazendo muitas horas de prática todos os dias, né? Ele dizendo, para muitas pessoas, é como se essas 8 semanas, elas fossem o tempo para a pessoa simplesmente conseguir descondicionar o seu ciclo respiratório das estruturas kármicas mais intensas do cotidiano dela. Ou seja, dela não controlar a respiração, dela não ficar ansiosa com a respiração, dela não afundar com a respiração, dela não ficar excessivamente excitada com a respiração e assim por diante. Da pessoa simplesmente permitir que a respiração flua num ritmo natural. Então, ele fala sobre isso, né? Que a gente não tem ideia do quanto que o ritmo de vida que a gente tem influencia nesse processo respiratório, né? Então, é tão simples quanto a gente permitir que a coisa ande do jeito que tiver que andar, sem que a gente tenha qualquer nível de expectativa, de controle, nada. E, além disso, a gente perceber. Eu inspirei longo, eu inspirei curto, eu exalei longo, eu exalei curto. Então, aqui o Buda, ele inventa uma coisa dessas curta que a gente se dá conta desse modo, né? Então, esse aqui é um exercício para a gente fazer, porque ele conecta ao fato da gente perceber a nossa mente na respiração. Então, a gente não só usa isso como um método da gente acalmar a mente, acalmar a nossa energia e assim por diante, mas é um espelho, ao mesmo tempo, um espelho perfeito das estruturas internas que a gente tiver naquele momento. Então, é como se ele, ao mesmo tempo, desse a oportunidade da gente ver a nossa mente na respiração. A gente precisa fazer isso. Porque quando a gente olha para as coisas, a gente não acha que está vendo a nossa mente nas coisas. A gente acha que está vendo as coisas. Mas a gente não está vendo as coisas. A gente está vendo a nossa mente nas coisas. Então,
para que isso não fique um papo assim New Age, a gente começa por um lugar. Esse lugar a gente pode utilizar como própria prática da respiração. Então, a atenção plena na respiração, ela é um método que a gente utiliza tanto para gerar estabilidade, gerar calma, gerar equilíbrio, mas, ao mesmo tempo, é o processo que a gente vai gerar lucidez. Então, ali no item 8, o Buda diz assim, ele treina dessa forma. Eu inspiro, experienciando todo o corpo da respiração. Ele treina dessa forma. E eu expiro, experienciando todo o corpo da respiração. Então, no início, parece que a respiração é alguma coisa ligada ao movimento do nariz, sei lá, né, do ar entrando nas narinas. Então, se a gente tiver um pouco mais de consciência, que é super importante, a gente gerar uma habilidade de direcionar a respiração mais para o diafragma e menos para alguma coisa ligada ao alto do peito, né? Então, quando a gente vai praticar yoga, a gente vai se dar conta disso. A gente vai precisar respirar mais com o diafragma, respiração diafragmática. Então, fica melhor, a gente sente melhor a própria energia fluindo dentro do corpo pelo processo de respiração. Mas, mais do que isso, a gente se dá conta que o corpo inteiro respira. Então, o corpo inteiro se altera, né? O corpo inteiro age enquanto a respiração acontece. Então, esse é o item 8. Aí vem o item que está em 9 ali, né? Então, ele diz assim, ele treina dessa forma. Eu inspiro, tranquilizando a formação do corpo da respiração. Ele treina dessa forma. Eu expiro, tranquilizando a formação do corpo da respiração. A formação do corpo é a formação kármica associada ao corpo, a formação kármica associada à respiração. Então, para a gente poder ver que aquilo é a nossa mente, a gente primeiro tem que acalmar um pouco. É muito bonito isso que ele diz, né? A gente tranquiliza a estrutura kármica para depois poder olhar a estrutura kármica. Porque se a estrutura kármica está muito intensa, é mais difícil. Então, ele dá essa dica, né? Se a gente começa tranquilizando um pouco, é mais fácil da gente reconhecer que aquilo é um espelho de algo que não está ali, na verdade. Então, ele inspira e expira, tranquilizando a formação do corpo, da respiração. Esse é o 9. Aí 10. Da mesma forma como um torneiro habilidoso ou seu aprendiz, quando faz uma volta longa, compreende? Eu faço uma volta longa. Ou quando faz uma volta curta, compreende? Eu faço uma volta curta. Da mesma forma, inspirando longo, um beco compreende. Eu expiro longo. Ele treina dessa forma. Eu expiro tranquilizando a formação do corpo. Então, esse problema tem chamado de processo internalizador, porque uma coisa é a gente respirar, mas outra coisa é a gente estar consciente do que é que está acontecendo enquanto a gente respira. Então, uma coisa é a gente estar estável, mas uma outra coisa é a gente reconhecer que a mente está estável. Então, a gente se coloca num lugar mais amplo do que aquele lugar que está apenas estável. Isso é crucial. Isso não é alguma coisa budista, não é alguma coisa meditativa apenas. Cada um de nós, a sua própria maneira, tem uma habilidade de se dar conta. Hoje eu não estou bem, eu estou com o pé esquerdo. Eu, quando vou em tal lugar, eu não me sinto muito bem. A gente tem uma habilidade que na meditação, no estudo do Prajnaparamita, ele diz uma capacidade autorreflexiva, né? Isso é uma qualidade da nossa mente. Mas é como se a gente não desenvolvesse isso direito, a gente não aprofundasse essa qualidade. E mais do que isso, a gente não investiga mais a fundo o que é essa qualidade da gente se tornar consciente disso que a gente chama a gente mesmo, né? Que a gente chama eu mesmo. Então, a gente precisa se aprofundar isso. Então, o início é esse processo.
Isso vai, então, introduzir o ponto seguinte, que é o ponto do insight. Eu acho sempre um pouco triste ler essas palavras em inglês aqui, né? Porque a gente devia ter uma palavra em português, né? Eu não tenho nada contra o inglês, né? Mas tá no Brasil, né? Então, deve ter uma palavra em Pali, tibetano para isso, né? Não sei bem qual que é. Intuição acho que não funciona muito bem, né? Mas enfim, a gente diz insight, né? Acho que já está no dicionário, né? O Aurélio já incluiu insight. Então, o item 5, né? Que é o insight. Então, dessa forma, ele permanece contemplando o corpo como um corpo internamente. Ou ele permanece contemplando o corpo como um corpo externamente. O que é contemplar o corpo como um corpo internamente? É a gente se dar conta do corpo não como sendo o conjunto dos ossos, da pele, da unha, né? Mas a gente se dá conta que o corpo internamente é uma imagem que a gente tem do corpo. Não é o corpo mesmo, é uma imagem que a gente tem do nosso corpo. Essa imagem, ela muda. Vocês vão olhando ao longo dos dias. Cada dia a gente tem uma imagem um pouco diferente do nosso corpo, né? Tem dias que uma imagem parece melhor, tem dias que a gente acha que está aparentando que está fazendo mal. Essa imagem parece maior do que era, né? Essa imagem está aumentando. Tem dias que a gente acha que não. Mas é uma imagem, a gente não está se relacionando com o corpo, a gente tem uma imagem interna do que é o corpo. Ou então, ele permanece contemplando o corpo como um corpo externamente. Aí a gente olhar para os traços, né, como o cubo, a gente olha para os traços como se fosse algo externo. Ou então, ele permanece contemplando o corpo como um corpo tanto interno quanto externamente. Eles são inseparáveis. Esse é o ponto 5 ali, né? Que seria o 10 ainda. Então, agora vem o 11. Ou então, ele permanece contemplando fenômenos que surgem no corpo. Ou ele permanece contemplando fenômenos que desaparecem no corpo. Ou ele permanece contemplando ondas, fenômenos que surgem e fenômenos que desaparecem no corpo. Então, a gente tem esses fenômenos, né? Pode vir um calorão, pode vir um frio, isso vem uma sonolência, isso vem uma vontade de espirrar, uma vontade de bocejar, qualquer coisa. Aí a gente vê aquilo como se fosse uma onda, né? Ele vem e depois ele vai. E quanto mais tranquilo a gente estiver, mais fácil é de perceber isso. Então, vocês observem, se a gente está parado e vem um mosquito, aquele mosquito ele tem um poder de uma bomba nuclear, assim, perto da gente, dependendo de onde a gente está, né? Agora, se vocês estão dentro de alguma coisa, que vocês têm que chegar num lugar, que tem horário, pode ser que vocês passem por uma trilha no mato, tem um monte de mosquitos, vocês nem veem. Então, o mosquito é o mesmo, o corpo, no sentido externo, aparentemente é o mesmo, mas não é, porque a nossa mente não estava ali, a nossa mente estava vendo um outro corpo. Então, não é que os fenômenos eles, que acontecem no corpo, eles são sempre os mesmos, eles dependem de onde está a nossa mente. Por isso que às vezes a gente tem incômodos em coisas pequenas e às vezes a gente passa por coisas grandes e nem sente tanto. Nossa mente não estava vendo do mesmo jeito. Então tem uma posição interna que influencia isso. Então ele está dizendo que os fenômenos que surgem, que desaparecem no corpo, eles não existem por si só. Eles têm uma dependência da importância que a gente coloca para aquilo, do grau de expectativa que a gente tem com aquilo. Esse foi o 11. 12. Ou então, a atenção plena de que existe um corpo, ela se estabelece somente na medida necessária para o conhecimento e para a continuidade da atenção plena. E ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim é como um bico permanece contemplando o corpo como um corpo. Esse é um roteiro de contemplação. Né? Um roteiro de contemplação, um roteiro de meditação que a gente pode usar. Né? Então a gente senta, muitas coisas acontecem.
E a gente pode pegar, sentar com esse papel na frente, né? Sentar com isso na tela na frente e olhar. Então, esse é um ponto super importante. Vocês vão ver os tibetanos, eles sempre sentam com um papel na frente. Eles sempre têm uma sadhana na frente, eles sempre têm um roteiro, porque é como se a gente precisasse de um GPS para chegar onde a gente aspira a chegar. Então, isso aqui é o GPS. Então, a gente pode escolher trechos e ir olhando na nossa prática. E aí a gente, com essas rotas, a gente daqui a pouco começa a ver, é tipo um roteiro de GPS, a gente começa a ver, você vai ver, quando você dobrar, você vai ver tal prédio, a gente passa por ali e não vê o prédio. Aqui, no caso, são as experiências que ele cita, né? Porque a gente está seguindo o roteiro. E isso a gente pode fazer nas 4 posturas. Isso é interessante, então, as 4 posturas. Aí, esse ele tem 2. Né? Isso aqui é super curto, né? Ele diz assim, novamente, bicos. Então, quando caminhando, o bico compreende. Eu estou caminhando. Parece que o Buda está desenhando para a gente, né? Quando em pé, ele compreende. Estou em pé. Quando ele está sentado, ele compreende. Estou sentado. E quando está deitado, ele compreende. Eu estou deitado. Ou ele compreende a postura do corpo conforme for o caso. Isso porque a gente tem outras posturas, né? Que a gente invente de acessar que não é. Dessa forma, ele permanece contemplando o corpo como um corpo, internamente e externamente, tanto interna como externamente. E ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim também é como um bico permanece contemplando o corpo como um corpo. Então, essa prática de contemplação, que a gente aparentemente começa na almofada, a gente, na verdade, pode fazer em qualquer uma dessas 4 posturas. A gente está caminhando, a gente está fazendo qualquer coisa, a gente pode ligar isso, né? E tentar perceber. Então, esse é o desafio que ele nos coloca aqui, né? Para a gente não... É óbvio que é como fazer em laboratório, né? Fazer na meditação, sentado, é como se a gente estivesse no laboratório. Tu tem as condições de pressão e temperatura um pouco mais ajustadas para poder ver aquilo, né? Tu tem um microscópio melhor para poder ver. Mas a gente vai precisar fazer isso nas 4 posturas, né? Diferentes movimentos. Mas eu pensei em parar aqui, né? Então a gente vai fazer a dedicação. Os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem como longa vida, todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos.